Bom, olá galerinha, tudo bem? Hoje então a gente está aqui para mais uma aula de história, né? A gente então vem conversando através das videoaulas sobre o conteúdo de história deste ano e hoje a gente vai dar continuidade, né? Então, em aulas anteriores a gente estava conversando um pouco sobre então o surgimento das primeiras cidades e que com o surgimento das primeiras cidades então surgiu, né? Sistemas políticos, modos de governar distintos, né? Conversamos um pouco lá sobre a região da Mesopotâmia, né, onde foi um lugar, assim, extremamente organizado, né, politicamente falando e tal, que teve seus modos bem peculiares de governo, que foi um lugar onde teve, então, os primeiros indícios do que a gente vai chamar de democracia, né, claro que conversamos que essa democracia lá que surgiu, né, na Mesopotâmia não é a mesma democracia que a gente tem atualmente hoje no nosso país, mas que aquela democracia foi importante para a gente hoje está pensando o que é democracia na atualidade, né? Conversamos também na aula passada e terminamos a aula, né, falando um pouco sobre o que seria a democracia no Brasil, então, quais eram as características, o que a democracia prevê para um modo de governar o nosso país, né? Hoje a gente vai dar continuidade um pouco falando sobre sistemas políticos. Na aula passada a gente falou de sistemas políticos de modo amplo, né? Falamos no mundo e depois um pouquinho no Brasil. Hoje a gente vai falar dos sistemas políticos ao longo do tempo no Brasil. Então a gente nem sempre foi um país democrático, né? Então a gente vai falar hoje sobre os vários sistemas políticos que ocorreram durante a história do Brasil, tá? Para isso, então, eu vou utilizar o material de apoio, que é os slides, né, como ando utilizando nas nossas aulas, acho que é legal porque a gente consegue visualizar melhor, e depois vocês têm mais um material de acesso para estudo, então a gente vai fazer uso dos slides, certo? Bom, começando então, hoje então a gente vai conhecer um pouco da história do Brasil, né, e dos sistemas políticos ao longo da história. Então, tudo vai começar ali com a chegada dos portugueses, né, a invasão dos portugueses, o descobrimento do Brasil pelos portugueses, chamem como vocês quiserem, muito embora não tenha sido, na minha posição, né, no meu ponto de vista, não tenha sido um descobrimento, afinal já haviam pessoas aqui, né. Então, vocês vão se deparar agora aqui nesse slide com algumas imagens, né, imagens famosas, importantes, de pintores renomados, sobre esses momentos, assim, da história no Brasil. Um do Cândido Portinari, o outro do Victor Meirelles, que a gente está até trabalhando na aula de artes, para ilustrar um pouco, né, esse momento da história no Brasil, né, do Cândido Portinari a gente tem, então, a chegada, né, dos portugueses em terra brasileira, e lá no do Victor Meirelles a gente vai ter a primeira missa, né, no Brasil, no território que hoje a gente conhece por Brasil, né. Então, tudo vai começar, né, vamos dizer que o primeiro sistema político que vai existir no Brasil vai ser lá por volta de 1500, a partir de 1500, quando os portugueses chegam aqui e transformam o território que a gente chama de Brasil hoje em colônia, né? O que seria colônia? Bom, colônia seria esse território, né, que foi um caso do Brasil ocupado pelos portugueses, né, e foi administrado pelos portugueses, transformado em posse deles o que não era antes, esse território não era deles, né, então eles chegaram ali, ocuparam e começaram a administrar aquele lugar, né, e Portugal, então, seria a metrópole dessa colônia que é o Brasil. O que é a metrópole? Nada mais é do que aquele lugar, né, aquele país, então, que vai governar, né, vai mandar naquele outro lugar. Então, Portugal era a metrópole da colônia Brasil, e Portugal fazia o quê? Tudo era com eles, né? Eles mandavam, eles ocupavam, eles administravam aquela terra, certo? Então, a gente pode dizer que o primeiro sistema político, né, instaurado no que a gente conhece por Brasil, né, lembrando que nem sempre o nome desse território foi Brasil, teve vários nomes, quando os portugueses chegaram aqui ainda não era Brasil, certo? Mas o que a gente conhece por Brasil, podemos dizer que o primeiro sistema político foi o sistema político de colônia, né? Então, o Brasil era a colônia de Portugal. Portugal era que ocupou e administrou esse território que não era deles em determinado momento e que, então, eles tomaram posse e aí ocuparam e começaram a dominar esse espaço. Bom, passando, então, por claro que não é tudo tão rápido como eu estou falando, né? Leva um tempo para as modificações acontecerem, mas a gente está trabalhando numa linha do tempo.
Então, em 1500, lá, quando tivemos, então, o primeiro modo político, né, o primeiro sistema político do Brasil, que foi o Brasil Colônia, lá em 1822, né, vai acontecer, então, a independência do Brasil. Então, a gente conhece lá e costuma comemorar o 7 de setembro, né, que é a independência do Brasil, que foi quando Dom Pedro, então, vai lá gritar independência ou morte, e aí o Brasil vai se tornar independente de Portugal, né? E aí o sistema político do Brasil, a partir desse momento, vai ser, então, uma monarquia, né? Então, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro vai lá gritar independência ou morte, e o Brasil vai se tornar independente de Portugal, ou seja, Portugal não manda mais no Brasil, e o Brasil está independente de Portugal. O Brasil não é mais colônia, tá? E o sistema político, então, vai se tornar uma monarquia. Tá, mas por que aconteceu essa independência? O que motivou Dom Pedro a gritar independência ou morte, enfim, né? E transformar o que era em colônia em monarquia, uma vez que Dom Pedro era português. Por que ele quis isso, né? Bom, na época, né, houve uma grande pressão para que isso acontecesse, porque os proprietários rurais e de escravos, né, os donos de escravos, eles temiam perder a liberdade econômica que eles conquistaram lá quando a família real, em 1808, vem para o Brasil e abre os portos, né? Então, assim, antes de 1808, o Portugal mandava no Brasil, enfim, e a família real ainda não tinha vindo para cá. Em 1808, a família real vem para o Brasil, fugindo lá de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte, né, vem para o Brasil e se instaura no Brasil, no Rio de Janeiro. Quando a família real vem para cá, eles decidiram abrir os portos, fazer a abertura dos portos, né, onde chegavam e iam para Portugal as mercadorias, né, através dos barcos e navios. Então, eles abrem os portos. Por quê? Antes da família real vir para cá, o Brasil só podia fazer negócio, só podia vender coisas, levar coisas daqui do território brasileiro para Portugal, né? Então, a negociação era só com Portugal. Portugal vinha, pegava e levava. Quando a família real vem para cá, eles abrem os portos, e aí os comerciantes que estão aqui, né, comerciantes proprietários rurais e escravos, começam a poder negociar com qualquer país. Então, antes eles podiam negociar só com Portugal. Quando abre os portos, em 1808, eles podem, então, começar a negociar com qualquer país, com a França, com a Inglaterra, né, qualquer país. E aí, com medo, né, com medo que eles perdessem essa liberdade a liberdade econômica de negociar com outros países, né, porque Dom João VI, que é o que estava aqui, né, da família real, governando o Brasil, então, voltou para Portugal, e aí eles ficaram com medo de que essa liberdade acabasse, né. Então, houve muita pressão por parte desses proprietários para que, então, o Brasil tornasse independente de Portugal. Estavam com medo que Portugal, de novo, quisesse voltar, retroceder, né, que eles pudessem só negociar com Portugal de novo. Então, os proprietários insistiram para que o Brasil tornasse independente, que Portugal não andasse mais no Brasil, enfim. E aí, então, em 1822, foi que, a partir dessa grande pressão que Dom Pedro, né, recebeu, é que, então, ele gritou independência ou morte, né, e aí o Brasil tornou-se uma monarquia, tá? Certo? Bom, Dom Pedro, então, né, que virou o imperador, então a monarquia, né, quando um país tem como regime político a monarquia, pressupõe-se que à frente daquele país se tenha um imperador, certo? Esse regime de governo, né, pressupõe-se o rei, o imperador, enfim, o chefe de Estado, e que o cargo é transmitido de pai para filho, tá? É hereditário, então não tem votação, ninguém vai lá e vota no presidente, né? Não, o imperador tá ali, no caso Dom Pedro I, está governando e tal, quando ele morrer, ou enfim, abdicar do trono, quem toma poder é o seu filho, tá? Então, a monarquia, né, é um regime de governo em que o rei, o imperador, é o chefe do Estado, é o que manda, e que o cargo é transmitido de pai para filho, né, tudo fica entre família, certo? Dom Pedro, então, que gritou lá independência ou morte, virou imperador lá quando o Brasil tornou-se monarquia,
ele era um governador, um imperador muito autoritário, né? E aí, ao decorrer da história, então, ele vai promulgar a primeira, ou melhor, outorgar uma primeira constituição, né? Dando plenos poderes a ele, né? Então, ele vai poder mandar em tudo e só ele, né? Se fosse alguém lá e dizer, ah, não, não é assim que tem que ser, como ele é ele que tinha a última palavra sempre, ele dizia, não, não é assim que tem que ser, é a tua opinião, mas a minha não é essa, e então eu não quero que seja assim. Então, ele tinha plenos poderes, né, o poder moderador, ele podia dizer se sim ou não, mesmo que as ideias tivessem vindo de outras pessoas, né, então ele podia aceitar ou podia não aceitar, ninguém tinha voz, né, e é bem importante dizer que muitos historiadores, né, conversam sobre essa época da história no Brasil, e que, muito embora o Brasil tenha passado por uma independência, ele tenha ficado independente de Portugal, não ocorreu mudanças, né? Por isso que eu coloco aqui no cantinho aqui, ó, que ainda não há grandes mudanças com esse momento da história, né? O país se torna independente, mas tudo continua a mesma coisa, né? Porque tudo vai girar em torno de Dom Pedro e as famílias mais abastadas, né? Os pobres, os escravos, não vão ter uma melhor condição de vida, a população não vai ser assistida nesse momento, né? Vai continuar essa questão de consegue aquele que tem maior poder aquisitivo, né? Então a desigualdade ainda é muito grande aqui, né, nessa parte da história. Então a independência a gente comemora no dia 7 de setembro, porque foi quando Dom Pedro lá gritou independência ou morte, tornou-se o Brasil independente de Portugal, mas não houve grandes mudanças, não teve nada significativo no que se refere a mudanças estruturais, políticas, econômicas, né, para toda a população brasileira, certo? Bom, depois, ao decorrer da história, a gente teve um outro momento, né, um outro sistema político, que foi a República, né, então o Brasil, desde 15 de novembro de 1889, ele é uma república, né, e quem fez toda essa intervenção, né, de destituir Dom Pedro II, acabar com a monarquia no Brasil, foi o Manuel Deodoro da Fonseca, né, que é esse carinha que está aqui embaixo no cantinho, esse barbudo aqui, né, essa é a imagem que a gente tem dele. Esse carinha aqui, então, esse Manuel Deodoro, foi o responsável, então, pela proclamação da República, por acabar com aquele sistema político da monarquia que Dom Pedro II instituiu, né, no Brasil, certo? Por que que, então, não é só ele, né, ele e todo um monte de pessoas junto com ele pensaram que era melhor mudar o sistema político do Brasil. Bom, ali eu trago alguns problemas que o Império tinha e que foram decisivos para essa proclamação da República, né? Foi coisas decisivas para que Manuel tomasse a frente e então destituísse Dom Pedro, né? Acabasse com a monarquia. Bom, eu disse para vocês que Dom Pedro era um imperador, né, um rei muito autoritário, né, então ele não deixava muitas pessoas falarem, então era tudo ele que decidia, tudo ele metia a mão, tudo era do jeito que ele queria, né, então assim, alguns problemas foram decisivos, como a Igreja Católica, então Dom Pedro ele se metia muito nas decisões da Igreja Católica, e a Igreja Católica não estava muito satisfeita com isso, né, então tudo tinha que passar por ele no final, a última palavra era dele, né. O exército a mesma coisa, né, o exército não tinha autonomia, então foi um grande problema, né. Os grandes proprietários também não conseguiam participar da vida pública, assim como a classe média urbana, né. Os grandes proprietários eram aqueles que tinham bastante dinheiro, né, e a classe média urbana é que tinha um poder aquisitivo ok, assim, né, e essas pessoas, elas não estavam conseguindo participar da forma como elas queriam na vida política do Brasil. Então, por elas não poderem participar como elas queriam, né, e pelo imperador ser uma pessoa muito, mas muito rígida, né, tudo era só ele, foi que, então, todas essas vertentes da sociedade, junto com Manuel Deodoro da Fonseca, decidiram que o Brasil estava na hora do Brasil virar uma república, né? E aí, claro que assim como eles vai passar por essa transformação política, nesse momento a gente tem um outro modo de enxergar as coisas, né? Não vai ser a mesma coisa
que era quando era com Dom Pedro, né? Outras coisas vão ser propostas, tá? E uma das diferenças do sistema político da República para a monarquia é que a República vai ser um sistema, né, um regime de governo em que as pessoas são eleitas. Lá na monarquia, não. Na monarquia passava de pai para filho, se lembram? Então, aqui na República, não. O regime, ele é um regime de governo em que as pessoas são eleitas para ocupar cargos políticos, tá? E aí, esses cargos políticos que as pessoas ocupam, elas, né, se reúnem, tomam decisões que vão afetar a sociedade toda, certo? Essa é a diferença. A República, as pessoas vão poder votar, mas não é todo mundo que vota aqui, certo? Os analfabetos não votam, as mulheres não têm direito a voto, certo? Pessoas que não têm muito dinheiro também não. A gente pode dizer que na República, né, no Brasil República, só podiam votar quem tinha dinheiro. Então, quem tinha um valor lá X de renda podia participar das votações. Aqui, de novo, retomo dizendo que não houve grandes mudanças, de novo, né? Porque, de novo, o povo não teve voz aqui, né? O povo, não é todo mundo do Brasil que está podendo, então, fazer escolhas, participar da vida pública, né? São algumas pessoas da sociedade que podem participar somente, né? Então, aqui eu disse para vocês, né? A votação era uma votação censitária. Como assim? Só podia votar aqueles que tinham bastante poder aquisitivo, certo? Então, de novo, não houve grandes mudanças. Mudou o sistema político? Mudou. Teve algumas modificações? Ok, teve, mas as mudanças não foram significativas, né? O povo aqui ainda não pode intervir, não é para todo mundo, né? É para algumas pessoas, algumas camadas sociais da sociedade, certo? E aí, nesse momento, então, em que o Deodoro da Fonseca vai ficar um determinado tempo ali, né, como presidente, até a próxima votação, até a próxima eleição, aí vai acontecer lá em 1891 a elaboração da primeira Constituição da República, né? Não é a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição vai ser lá a de Dom Pedro, né? Que ele vai instituir lá ele como o que pode mandar em tudo e tal, né? Os direitos eram direitos para aqueles que tinham dinheiro, enfim, não era, ele era muito autoritário, então ninguém tinha voz, então, e a Constituição lá de Dom Pedro era uma Constituição ortograda, né, ou seja, que é feita, que é imposta à sociedade, né, não foi a sociedade que decidiu junto com ele impôs aquela Constituição, tá? Essa aqui já não, ela já é promulgada, né, ela teve participação de outras pessoas, ela não foi imposta. Claro que, de novo, aqui não vai ter a participação da camada mais pobre da sociedade, mas já vai ter uma diferença, tá? E aí, em 1891, a gente vai ter essa primeira Constituição do Brasil República, mas não é a primeira Constituição do Brasil, certo? Bom, e aí por falar em Constituição, a gente então vai falar um pouco sobre as várias constituições que a gente tem no decorrer da história do Brasil, né? Começando lá com a Constituição de Dom Pedro, certo? Então, 1824 vai ser a primeira Constituição do Brasil e vai ser outorgada, ou seja, né, ela é imposta ao povo. E aí essa é a diferença. Algumas vocês vão ver que algumas constituições elas são outorgadas e outras promulgadas, né? Quando elas são outorgadas, elas são constituições impostas à sociedade, né? Alguma pessoa, um número bem seleto, bem pouco de pessoas decidiram aquelas leis e imporam à sociedade, e a promulgada não. A promulgada é quando a decisão é coletiva, tá? Então, a decisão lá, a Constituição, a primeira do Brasil, de 1824, que foi Dom Pedro I, né, que pensou, ela foi outorgada, foi imposta, né? Ela era uma monarquia hereditária, ou seja, passava de pai para filho, né? Era padroado, né? Ou seja, a Igreja Católica estava muito presente, né? A religião estava muito presente nesse momento, né? Então, a religião tinha, vamos dizer que a Igreja Católica tinha uma grande participação, tá? O voto, então, ele era censitário, né? Ou seja, tinha a ver com a renda, né? Só votava quem tinha bastante dinheiro também, né? E tinha centralização do poder, né? O poder moderador, ou seja, somente Dom Pedro I é que podia
fazer tudo o que ele queria, né? Tudo era com ele que mandava, ele que escolhia, ele que fazia as leis, certo? Não tinha decisões coletivas, tá? Em 1891, então, a gente vai ter a segunda Constituição, né? Então, o Brasil lá já tem outro sistema político, já é o Brasil República, né? Lá que Deodoro da Fonseca, então, foi ele responsável por destituir Dom Pedro II. Percebam que Deodoro da Fonseca destituiu Dom Pedro II, tá? Já não era mais Dom Pedro I, certo? Então, Dom Pedro II foi destituído por Deodoro da Fonseca e aí o Brasil virou república, certo? E aí, em 1891, foi promulgada, né, decidido um coletivo de pessoas, as leis que iam reger aquele momento político ali, tá? Então, o primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca, né? E aí, aqui, a partir desse momento da história, a gente já trabalha com o conceito de presidência, não é mais imperador, tá? O Brasil, então, virou República dos Estados Unidos do Brasil. O Estado era laico, ou seja, a religião, a Igreja Católica não tinha intervenção, já não tinha tanta voz, tá? Então, quando a gente fala que o Estado é laico, quer dizer que a religião não interfere nas decisões políticas, tá? O voto era aberto, então todo mundo podia saber em quem tu votava. Hoje a gente vota, o voto é secreto, né? A gente tem lá na urna, tudo fechadinho. Eu voto em quem eu quiser e ninguém precisa saber. Lá nessa época, não, o voto era aberto, todo mundo via que tu votava, tá? E ali, entre parênteses, vocês estão vendo, né? Cabresto, ou seja, eram votos comprados. Então, eu me candidatei, eu ia lá e dava um jeito de comprar os meus votos e ter pessoas que fiquem a meu favor, mas pagando propina, tá? Quem podia votar? Homens, né? Mulheres não votavam, maiores de 21 anos e alfabetizados, tá? Só esses tipos de pessoas podiam votar nessa Constituição. Essa Constituição previa essas coisas, tá? Bom, depois de algum tempo, então, né, a gente teve a Constituição lá de 1934, que também foi promulgada, tá? Ou seja, né, teve um coletivo que decidiu essa Constituição. O presidente já era Getúlio Vargas, né? O voto era secreto, então já não era mais aberto, eu podia votar e ninguém sabia em quem eu votava. E universal, então, nessa época ali, em que Getúlio Vargas é presidente, né, vocês podem ver que passou-se muito tempo e teve muita história por aí. Mas foi só lá, a partir desse momento em que Getúlio Vargas é presidente, né, em 1934, que as mulheres vão poder conquistar o direito a voto, né. Mas isso é um assunto delicado, a gente vai conversar nas próximas aulas, porque as mulheres, então, elas vão conquistar, em 1934, o direito a voto, mas não vai ser algo tão rápido assim, né. Ainda vão ter muitas lutas, muitas conquistas para obter depois desse momento, certo? Em 1937, então, a gente continua com o presidente Getúlio Vargas, mas dessa vez, esse mesmo presidente, né, vai outorgar uma outra Constituição. Por quê? Porque ele vai dar um golpe de Estado, tá? E vai transformar o Brasil democrático numa ditadura. Então, essa vai ser a primeira ditadura do Brasil. A primeira ditadura do Brasil vai ser, então, presidida pelo presidente Getúlio Vargas, tá, em 1937. E aí, então, vai ser deixado de lado aquela Constituição realizada lá em 1934 e vai se ter uma nova Constituição feita a portas fechadas, sem decisão do coletivo por Getúlio Vargas, tá? E aí, essa época essa Constituição é conhecida como a Constituição Polaca, porque essas leis que essa Constituição prevê, né, ela foi influenciada pela Constituição da Polônia, né, uma Constituição bem rígida, né, de centralização do poder, ou seja, todo o poder na mão do presidente Getúlio Vargas. Então, a gente dá uma retrocedida, né, a gente volta no tempo lá, a gente volta para momentos lá em que, da história, onde, por exemplo, Dom Pedro já era um ditador, né, ele centralizava o poder na mão dele, e aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai, então, passar um tempo deixando de lado o Brasil democrático e entrando numa ditadura com Getúlio Vargas nesse momento. Esse momento da história é conhecido como Estado Novo, você já de repente tem ouvido falar, né, ou o pai, a mãe deve ter ouvido falar. Então, o Estado Novo de Getúlio Vargas vai instituir, então, essa Constituição, que é uma Constituição de ditadura, né, de centralização do poder, tá? E aí, aqui ela vai ser outorgada, ou seja, feita a portas fechadas, sem participação da população. Em 1946, então, a gente vai ter
vai acabar essa ditadura do Getúlio Vargas, ele vai cair do poder, certo? E aí vamos ter contato com uma nova Constituição que vai ser promulgada. Ou seja, né, ela vai ser refeita pensando e considerando a voz de outras pessoas. Não foi feita a portas fechadas como foi feita as outras, quando foram outorgadas. Então, o presidente vai ser Gaspar Dutra, tá? Ele é um liberal democrático, então a gente vai voltar de novo para o nosso sistema político democrático. O voto vai ser secreto e universal, tá? Todo mundo vai poder votar, tá bom? E aí, passando-se o tempo na história, a gente vai ter de novo, vai caminhar por muitos e muitos anos, né, no conceito de política democrática, mas a gente, num tempo determinado da história, vamos retornar para mais um momento de ditadura. Então, essa vai ser a segunda ditadura no Brasil, lá em 1967, né, onde a gente vai ter vários presidentes, né, militares, que são aqueles que vão ortograr várias leis e tal, e que vão pensar numa constituição para esse momento, né, de regime de ditadura. Aí a gente vai conhecer depois, daqui a pouquinho, um pouco da ditadura também, vou falar brevemente, e aí vão ter várias AI, tá? E aí vocês vão ver o que é esse AI, tá? Que são os atos institucionais, que são as leis que eles vão fazendo ao decorrer do governo desses militares, tá? Bom, nesse momento, então, de novo, a gente vai ter a ditadura, vai ser de novo uma Constituição que não vai ter participação da população, que vai ser algo feito a portas fechadas, tá? Vai haver, então, uma legitimação da política em atos institucionais, que a gente vai ver depois como é que é isso, e a centralização do poder na mão dos militares, tá? Em 1988, então, depois que a gente passar por um processo duro da ditadura, né, de muita repressão, de muitas mortes, muitas coisas negativas, no decorrer desse momento lá, só lá, pouquinho antes desse momento, né, um pouquinho antes da Constituição de 88, lá, 87, por aí, 86, vai então se dar o final da ditadura, né, cai a ditadura no Brasil, por N motivos, principalmente pelo motivo economia, né, então o Brasil entra em crise, e aí é um momento de crise, então, que se há a oportunidade de tentar voltar ao regime democrático, certo? E aí, então, em 1988, a gente vai ter a Constituição que a gente conhece hoje atualmente, né? Então, essa Constituição que a gente tem, que rege nossos direitos e deveres, né, da sociedade até hoje, ela foi feita, então, em 1988, né? E ela existe até hoje. É essa lei que a gente obedece, tá? E ela, então, foi promulgada, ou seja, ela é uma Constituição cidadã, ela foi feita com a ajuda de todas as camadas da sociedade, então vai ser uma lei que vai levar em consideração, né, os povos mais pobres, os indígenas, os quilombolas, os negros, né, as mulheres. Então, é uma lei que é a Constituição que mais é completa, né, que vê e apoia todas as camadas da sociedade, tá? Então, vai ter uma representatividade das minorias nessa Constituição, né, proteção à mulher, demarcação de terras indígenas e quilombolas. Então, é uma lei que vai ver toda a sociedade. Por isso, ela é uma Constituição cidadã, diferente de todas as outras, tá? Ela é uma Constituição bem completinha, assim. Então, até hoje, a gente tem ela como referência. Então, tudo que a gente fala, todas as coisas que a gente vê na televisão ou lê, né, por aí, dizendo que é inconstitucional, ou seja, que não respeita a Constituição, tem a ver com as leis que está nessa Constituição que foi criada em 88, que até hoje vai, então, reger os nossos atos, certo? Na sociedade. Ok? Bom, o Brasil, então, ele foi, né, uma colônia, em 1500, ele foi uma monarquia em 1822, né, com a independência do Brasil, ele foi uma república, e ele ainda é uma república, né, então, desde lá da intervenção de Deodoro da Fonseca, o Brasil é uma república, né, com algumas configurações lá que eu disse para vocês, né, que é um regime que leva em consideração que as pessoas votem e escolham seus governantes, então a gente ainda faz isso, certo? Então, desde aquela época, existe a república, o Brasil é uma república. A diferença daquela república lá do Deodoro da Fonseca para a atualidade é que
a Constituição que nos rege fez modificações nos nossos atos, né? Então, existem coisas lá que não são mais, como é que eu vou dizer? Não são mais legais, né? Não são mais aceitas, certo? Então, lá na República de Deodoro da Fonseca, só votava quem tinha dinheiro. Na República Brasileira da atualidade, né, que é regida pela Constituição de 88, hoje, é uma república que quem vota, todo mundo, seja rico, seja pobre, seja alfabetizado ou não, tá? Bom, então a gente teve, o Brasil foi colônia, o Brasil foi monarquia, o Brasil é uma república, né, e aí a gente teve, dentre muitos momentos da história, a ditadura militar. Então, a ditadura militar foi um sistema político, né, assim como o do Getúlio Vargas, né, lá do Estado Novo, foi um sistema político rígido, né, é um sistema político, a ditadura é um sistema político que centraliza o poder na mão dos governantes. Então, aqui vocês estão observando, né, algumas fotos, nós temos 5 governadores, 5 presidentes militares que governaram o Brasil ao decorrer da ditadura militar, né. A gente pode dizer que essa ditadura lá, que começou em 1964, é uma ditadura militar civil, porque teve bastante apoio, né, de bancários, de grandes empresários, então a gente pode dizer que foi uma ditadura militar civil. Mas sempre quem esteve à frente do poder foram os presidentes militares, como vocês estão vendo a imagem deles aí, tá? Esses 5 aí. Então, a ditadura, ela é um período bem recente, né, muito embora vocês possam achar que é longe, mas é bem perto da gente, né, ele ocorreu, então, entre os anos 64 e 85, então, em 85 vai acabar a ditadura, vai cair a ditadura, justamente pela questão, né, da economia, que vai entrar em crise, e aí, como é que eles conseguiram, então, entrar no poder, como é que eles conseguiram instaurar esse sistema político no Brasil, tá? Então, eles argumentaram que eles queriam evitar, né, a realização de uma ditadura comunista, porque a deles não é uma ditadura comunista, né, é a ditadura militar. Então, percebam que existem vários tipos de ditadura, né, essa que foi lá, que começou em 1964, é uma ditadura militar. Então, com o argumento de evitar uma ditadura comunista no Brasil, né, que acontecia lá no período da Guerra Fria, das Forças Armadas Brasileiras, então eles realizaram um golpe de Estado, né, um golpe, entraram à força, eles não foram convidados, não foram eleitos, eles entraram à força, por isso que a gente chama que é um golpe, né, eles exigiram, entraram, não bateram na porta. Em 31 de março de 64, e aí depuseram o presidente João Goulart, que era o presidente atual, né, o presidente eleito democraticamente. Então, derrubaram esse presidente, invadiram Brasília, derrubaram João Goulart e tomaram posse do poder, tá? Isso foi isso que aconteceu, gente, tá? O João Goulart, ele não foi o presidente eleito, na verdade, ele era o vice do Jânio Quadros, né, mas aí o Jânio Quadros renunciou, e aí ele ficou no lugar do Jânio Quadros como presidente, certo? Bom, aqui tem, então, um mapa mental, né, o que a gente chama de mapa conceitual também, sobre esse momento da política, né, e aí por que eu quis trazer bastante disso, porque eu acho que a ditadura, ela não foi um período muito distante da gente na atualidade, e esse assunto tem voltado muito, assim, está muito presente, assim, na nossa vida, as pessoas falam muito disso, né, que por não acreditarem na política atual, preferem a ditadura militar e tal, e para a gente poder afirmar uma coisa dessa, a gente precisa conhecer um pouco sobre esse tipo de sistema político, certo? Então, a gente vai entender um pouco como é que funcionava esse sistema político, essa ditadura militar. Lembrando que a ditadura, existem vários tipos. Essa a gente está vendo que o Brasil sofreu lá em 1964, é uma ditadura militar, mas existem vários tipos. Existe a ditadura comunista, socialista, ditadura... por exemplo, a ditadura do Estado Novo lá do Getúlio Vargas não era a mesma coisa que essa ditadura aqui, né, de 1964, por que não? Até, inclusive, os ditadores militares eram contra, né, eles eram uma oposição muito forte a Getúlio Vargas, então não é a mesma coisa, compreendem? São outros modos, até porque o Getúlio Vargas, ele é um civil, né, então não tem a ver muito bem com o que é essa proposta da ditadura militar. Bom, mas vamos lá. O que é essa ditadura militar, então, né? Quem apoiou esse golpe de 64? Então, de novo, por que é chamado de golpe, né?
porque eles não entraram no poder por votação da população, então ninguém votou neles, não houve eleições, né, eles não pediram com licença, eles invadiram Brasília, entraram e, então, portanto, a gente chama de golpe, porque eles entraram com tudo, né. Prova disso, né, eu botei aqui na imagem anterior, aqui em cima, perto dos presidentes, né, aqui a imagem de Brasília, e os tanques de guerra aqui, né, então, para vocês verem que a tomada de poder não foi nada amigável, né. Então, quem apoiou esse golpe, né, eu disse brevemente no momento anterior, que a gente podia dizer que a ditadura militar era militar civil, porque eles tivemos grande apoio de pessoas da sociedade, né, então, empresários, imprensa, né, classe média, né, as pessoas das classe média, a pessoa que tinha bastante poder aquisitivo, os Estados Unidos também, né, vai apoiar bastante essa questão do golpe de 64. Então, ele é sistema partidário, né, então, bipartidarismo, né, situação da arena, oposição concedida, então, depois vai ter o pluripartidarismo, né, a partir daquele momento da história, arena, MDB, novos partidos que vão surgir ao decorrer da história, PT, PTB, PDT, PPP, alguns a gente conhece hoje na atualidade, mas eram partidos, esses novos partidos, inclusive, eram partidos que não tinham voz, né, não participavam, porque, de novo, a ditadura é um sistema político autoritário, certo? Então, a gente vai ter ali movimentos de resistência, vai ter vários movimentos de resistência contra a ditadura do decorrer do momento em que a ditadura se instaura no Brasil, né, vai ter a Frente Ampla, o pessoal das artes, né, do cinema, da música, vocês podem pesquisar, né, na história, por exemplo, vários cantores famosos, como Caetano Veloso, por exemplo, né, artistas de cinema e tal, que foram presos, torturados, porque não concordavam com o tipo de sistema político que a ditadura militar previa, né? Então, esses movimentos eram movimentos de resistência. O que quer dizer isso? Movimentos que não concordavam com esse tipo de política, né? Então, vai ter luta armada, movimento operário, então, do ABC, que até nessa época vai ser presidido pelo que a gente conhece hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi nosso presidente. Então, ele vai estar durante muito tempo à frente desse movimento operário, né? E aí vão ser movimentos de resistência bem importantes, tá? E a gente teve vários presidentes aí, vocês viram a foto lá adiante, né, os presidentes militares, a gente teve de 64 a 67 o Castelo Branco, que fez a Constituição, então, de 1967, então, a Constituição da ditadura militar, a primeira Constituição, né, a Constituição da ditadura militar foi feita pelo Castelo Branco, foi o primeiro presidente, tá? E aí tudo que vai vir depois com os outros presidentes são atos institucionais que vão ser colocados dentro dessa Constituição que já existe de 1967, tá? De 67 a 69, então, a gente vai ter o Costa e Silva, que vai fazer o ato institucional 5, e aí vai ser conhecido como os anos de chumbo, vai ser a época, né, que mais vai ter, que eu vou dizer, vai aumentar mais a questão da perseguição, né, da censura, das execuções, esse é o momento desse presidente, Costa e Silva, tá? Depois vai ter o Médici, que de 69 a 74, tá? Vai ter a luta armada, vai ter a promessa de um milagre econômico, enfim, nessa época desse presidente, o Médici. De 74 a 79, então, a gente vai ter o Geisel, né, que vai fazer uma abertura política, ele já é um presidente mais mão aberta, assim, já diminuiu um pouco a repressão, né, já não era tão rígido, né, e aí o Figueiredo, que foi o último, de 79 a 85, né, que vai, então, criar várias intervenções para aquelas atos institucionais, né, para aquele jeito de fazer política, né, muito censurado, né, com muitas mortes. Então, esses dois últimos presidentes, o Geisel e o Figueiredo, eles vão ser mais tranquilos, né, então eles vão começar, aos poucos, dar fim ao que a gente vai chamar de ditadura, tá? E aí, então, com o Figueiredo, por exemplo, a gente vai ter a anistia, né, as pessoas vão começar sendo soltas, vai ter o fim do ato institucional 5, que foi elaborado por Costa e Silva, vai, então, a começar a questão do pluripartidarismo, tá? Que é, então, descentralizar
como é que eu vou dizer, não é descentralizar, vai começar a existir outros partidos, antes existia só dois, certo? Existia a Arena e a oposição, que era o MDB, né? E aí, quando chega lá, nesses últimos presidentes, o Geisel e o Figueiredo, começa, então, a abrir o leque, começa a surgir muitos outros partidos. A Arena, que era o partido, né, da ditadura militar, dos militares, vai surgir PDS, MDB, PMDB, e os novos partidos que a gente conhece que existe até hoje na política, o PT, o PTB, o PDT, o PP, tá? E muitos outros, certo? Bom, e aí, esses presidentes, ao decorrer da história da ditadura militar, então, eles vão usar alguns aparatos de repressão. Então, quando eles não concordavam com alguma coisa, alguma ideia, eles faziam uso de algumas técnicas para, então, se livrar daquelas pessoas que falavam coisas que eles não concordavam. Então, tinha censura, né, que era quando, por exemplo, a pessoa lá fazia uma música e falava coisas criticando o governo. E aí eles censuravam, ou seja, aquilo não podia mais aparecer em nenhum lugar, ninguém podia ter acesso àquilo, era censurado, né? Tinham sequestros, eles sequestravam as pessoas que não concordavam com eles, torturavam, matavam, né? Até hoje, por exemplo, existem famílias que não sabem do paradeiro de seus parentes naquela época da ditadura militar. Até hoje não encontraram, pelo menos, o corpo, por exemplo, né? Então, teve muita tortura, muita execução, né, ataques à bomba, né, nas praças, nas grandes cidades, enfim, né. Quais foram as consequências, então, dessa ditadura militar, né? Milhares de mortos, desaparecidos, corrupção não investigada, aumento de desigualdade, né? Então, foi um período da história que teve bastante desigualdade no país, né? O Brasil já vem de uma história muito ampla, né, de desigualdade, onde sempre os mais pobres nunca são assistidos. Nesse momento da história também, de novo, a gente vai ter um aumento da desigualdade, porque isso aí que tá, já existia, né, sempre existiu a desigualdade, aqui aumentou, né, o Brasil, então, vai ficar endividado, né, e vai ter a alta da inflação, que vão ser esses dois últimos ali, responsáveis por acabar com a ditadura militar, né, e aí vamos de novo reviver momentos de política democrática, né, vai ter intervenções, vai cair, então, a ditadura e vai iniciar de novo a democracia, né, o sistema de político democrático. E aí vocês viram ali, né, que o Costa e Silva, por exemplo, fez um ato institucional, que, ou seja, é tipo uma emenda, né, que foi feita na Constituição, uma lei que ele fez. E aí, o que são esses atos institucionais, né? Eles eram decretos que reforçavam, então, esses poderes do executivo. O executivo é os presidencialistas, né, aqueles que governam, né, e reforçavam alguns poderes desses presidentes mediante sociedade, né, e estabeleciam, então, aparatos de repressão e de autoritarismo. Então, nesses atos institucionais, é que apareciam que os presidentes podiam, se eles quisessem, censurar, sequestrar, torturar, executar e fazer ataques à bomba. Então, isso era previsto na Constituição dessa época, né? E esses atos institucionais liberavam, que estava dentro da lei, né? Dizia lá, estava dentro da lei, censurar, sequestrar, torturar, matar, tá? Por isso que esse AI-5 é bem, bem famoso, esse ato institucional 5, tá? Bom, só para a gente falar brevemente, até porque a gente não vai se aprofundar tanto assim nessa questão da história, mas eu acho que a gente precisa se contextualizar, tá? Bom, mas hoje nós somos uma democracia, certo? A gente sabe que a gente vive num país democrático. Talvez a gente não entenda muito bem o que significa democracia, né, na raiz da palavra, enfim, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, a democracia no Brasil, então, ela vai ser interrompida, como a gente viu, durante vários momentos da história do Brasil, né, independente. Um momento foi lá na República Nova, com Getúlio Vargas, e outro nessa ditadura que eu conversei com vocês agora, da ditadura militar, certo? E é somente após 30 anos de luta, de reestabelecimento desse regime democrático, é que, então, a gente vai ter a implementação de uma nova Constituição, tá? Que segue, então, vigente até hoje, que é a Constituição de 1988, certo? Então, depois de 20 anos lá daquela ditadura militar que a gente acabou de ver, o país, então, passa por uma crise econômica, social e política, né? Então, o Brasil vai entrar numa crise profunda, e aí, por isso que vai cair do poder a ditadura militar. Os militares não vão ficar mais no poder, certo? E dentre esse momento, assim, decisivo de
de queda da ditadura militar, né, e tentativa de reiniciar lá, implementar de novo o regime democrático, a gente teve um movimento bem importante na história, que se chama o movimento Diretas Já, que foi onde o povo todo saiu para a rua, né, em 1984, pedindo diretas já, ou seja, pedindo eleição. Sabem que na ditadura, as trocas, né, de governadores, de presidentes, eram feitas internamente, o povo não votava, o povo não escolhia. Esse momento, então, de grande crise econômica, política e social, né, que a ditadura vai deixar no Brasil, as pessoas se indignam, saem para a rua e pedem as diretas já, eles querem votar, eles querem escolher o presidente, tá? Esse movimento, ele foi responsável por um avanço bem importante nas questões das eleições democráticas, ele foi bem decisivo, né? Mas no momento que aconteceu, lá em 1974, não foi logo ali de início que deu certo, tá? O movimento aconteceu, foi legitimado, ajudou bastante a pensar nas eleições democráticas no país, mas a realização das eleições diretas não foi logo ali em 1984, tá? Logo depois, então, vai acontecer isso, certo? Entretanto, nessa época, né, o processo, então, não foi considerado, mas foi bem importante esse movimento. O objetivo, então, desse movimento era eleger, né, um civil e retirar os militares do poder. Então, eles queriam eleger o presidente e que esse presidente não fosse um militar, né? E que somente, então, vai ser conquistado com a aprovação da Constituição. Então, lá em 84, ainda tinha-se ditadura. O movimento das diretas já acontece, tá? A população sai para a rua pedindo para escolher seu presidente, para reestabelecer o regime democrático, tá? Justamente porque o Brasil passava por uma crise, fome, estava muito difícil a vida no final lá da ditadura. E aí, mas não foi ali em 1984 que isso aconteceu, ainda teve alguns anos, né? Então, 85 foi quando acabou a ditadura, teve mais um ano de ditadura, e só em 88, então, quando a Constituição foi feita, que é a que a gente conhece até hoje, que foi então que se pôde votar e escolher o presidente do Brasil, tá? E aí, então, o sistema de eleições livres foi instaurado com a Constituição, certo? Bom, então, em 88 a Constituição foi elaborada, né, todo mundo tinha acesso a essa Constituição e muitas coisas foram previstas, dentre elas o voto livre, né, as pessoas todas podiam votar, independente do sexo, da renda, né, se eram alfabetizadas ou não, enfim. E aí, então, foi em 1979 que a gente pôde eleger o primeiro presidente, através dessas eleições diretas, e aí foi eleito, então, Fernando Collor de Mello, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, ele ainda continua na política na atualidade, né, mas ele já foi o nosso presidente. Então, ele sofreu, né, um processo de impeachment em 92, porque ele esteve envolvido com diversos processos de corrupção e fraudes, né, e aí foi afastado do cargo, e aí o Itamar Franco, que era o seu vice, assumiu a presidência do país na época. E aí, em 95, houve outra eleição, né, e elegeram, então, o Fernando Henrique Cardoso, né, que vai apostar no processo de democracia social através da política neoliberal. O que é essa política neoliberal? É, então, quando o Estado, né, o país, ele abre a economia para o exterior. Então, qualquer empresa, né, do exterior pode se instaurar aqui no Brasil. Né? Então, por isso que hoje em dia, na atualidade, o Brasil ainda continua com um sistema de política neoliberal, né? Foram trazidas para cá várias fábricas de outros países, né? A gente conhece, tipo, a Ford, essas são empresas grandes que não são brasileiras, né? São empresas que vieram de outro país e se instauraram aqui. Então, com a política neoliberal instaurada pelo Fernando Henrique Cardoso, essas empresas podiam vir para cá e se instaurar de boa. E aí, o Estado, o governo, né, não se envolvia mais nessas coisas, né? Não se metia mais nessas questões das grandes empresas. Isso se chama privatizar. Privatizaram essas questões. E aí, muitas, né, o que foi ruim é que muitas empresas, assim, que eram pequenas, né, que eram empresas aqui brasileiras, né, de solo brasileiro, enfim, faliram, né, quebraram e tal, ou muitas dessas empresas tiveram que se unir a essas grandes empresas do exterior, né, essas empresas fora do país. E aí se uniram para conseguir se manter e criar um negócio aqui, tá?
Então, foi a partir de 2013, então, Fernando Henrique Cardoso ficou um bom tempo, assim, né, governando o nosso país, e a partir de 2003, o Partido dos Trabalhadores vai assumir o poder, né, com a eleição lá do Luiz Inácio Lula da Silva, que vai governar o país até 2011, né, e na sequência, então, a Dilma Rousseff, que governou o país até 2016, né, que também daí sofreu impeachment, enfim, por muitos motivos, né. No entanto, vale notar que muitos problemas sociais e políticos do país ainda não foram solucionados. Então, a gente teve vários sistemas políticos no decorrer da história, né, e muitas modificações foram feitas, muitas constituições foram redigidas, né, mas o que fica, assim, o que marca muito a nossa história é a questão de que muitas políticas, muitos sistemas foram criados, mas poucas modificações foram feitas, né. Muitos problemas não foram solucionados e até hoje não são, né? Dentre eles, a desigualdade e a corrupção. Isso ainda existe muito e sempre existiu. A corrupção não é algo atual, não é dos últimos anos, não é dos últimos governos, né? A corrupção é histórica, né? E as desigualdades também. Afinal, a gente viu ao decorrer da história que a minoria nunca foi assistida, né? A minoria nunca foi prioridade dos sistemas políticos. Nunca foi, né? Na história toda, nunca foi prioridade dos sistemas políticos. O interesse sempre foi o interesse econômico, o interesse de expansão, o interesse próprio, né? Então, sempre importou muito o próprio umbigo. E aí, por esse motivo, muitas leis foram feitas, muitas constituições foram construídas, sempre pensando nas camadas mais abastadas, né? Nas camadas que mais possuíam dinheiro. Hoje, a gente tem um grande avanço, principalmente na Constituição, né, que dá voz às minorias, mas a gente ainda possui muitas desigualdades, a gente ainda tem muita pessoa que passa fome no Brasil, né, a gente tem muita pessoa que não tem onde morar na atualidade, né, e todas essas coisas a gente prevê na Constituição, né, que todo cidadão tem direito à moradia, à saúde, à educação, e a gente vê que ainda na atualidade nem todo mundo consegue tudo isso que a Constituição prevê. E o que a gente pode dizer aqui? A gente tem uma lei que prevê direitos e deveres, mas que nem sempre eles são, né, respeitados e realizados, né? Então, fica aí essa reflexão, né? E o legal de eu trazer isso para vocês, a gente ver isso, é que a gente teve tantos sistemas políticos, né, que não é só a democracia que a gente conhece hoje. A gente tem vários sistemas políticos no Brasil ao decorrer do tempo, e que esses sistemas, eles mudaram, sempre tinha alguma coisa diferente entre um e outro, mas que muitos problemas ainda existem, né? Problemas sociais e políticos, né? Não é só sociais. E aí fica esse alerta, assim, para a gente pensar e tal, e rever, né? E alguns especialistas, então, ainda vão dizer que a democracia no Brasil ainda não é totalmente democrática. Por quê? Porque um regime democrático não é só o direito a voto. Então, não, esse país é democrático porque todo mundo pode votar. Todo mundo tem direito a voto e escolher seus governantes. Tá, mas a democracia não é só isso, tá? Democracia é quando um país, ele é democrático com a sua sociedade. E se a gente vive num país que tem muita desigualdade, né, onde muitos têm nada e poucos têm muito, quer dizer que a gente vive num país desigual. E aí, portanto, a gente não é democrático, né? E a democracia é justamente isso, é oportunidade para todos de forma igual. Então, se a gente não tem a oportunidade para todos de forma igual, a democracia no Brasil ainda não é totalmente democrática. A gente pode, todo mundo poder votar, né? E isso é uma das características da democracia. Mas se a gente ainda continua com desigualdade, continua ainda na questão da corrupção, a gente continua não deixando, não dividindo tudo e nem todo mundo ter tudo, né? Ou seja, as coisas não são iguais para todo mundo, a gente não vive num país totalmente democrático. E a democracia é justamente isso, né? É um regime político que é democrático com todos, né? Então, né, seria um país onde todos têm os mesmos direitos e deveres, que são previstos na Constituição, mas que, infelizmente, não são respeitados na sua integralidade, né? Porque a gente vive um país que nem todo mundo consegue acesso à saúde básica, né? À educação, à moradia, nem todo mundo tem acesso a um trabalho digno, né? Muitos trabalham sem carteira assinada, por exemplo. Aí ainda pessoas que
vivem com uma renda muito baixa, que passam fome. Então, se a gente vive numa situação, num cenário como esse, obviamente a gente está numa democracia no Brasil, mas a gente não é totalmente democrático, né? Porque só votar não é sinônimo de democracia, certo? Então, isso é para a gente pensar um pouco e ver quando a gente fala sobre esses conceitos, né, essas questões e tal. Então, é bem importante que a gente saiba o significado dessas palavras, né, para a gente entender aquilo que a gente está falando. E a gente precisa estar munido dessas conceitualizações para a gente poder passar isso para os outros e fazer reflexões, questionar, né, que muito embora a gente vive num país que a gente pode escolher nossos governantes, a gente vive num país em que nem todo mundo tem acesso a todas as coisas que deveriam ter. Então a gente não é totalmente democrático, certo? Mas é bem relevante a gente falar que com a Constituição de 88, né, a gente tem uma importante conquista, porque é a partir dessa Constituição, então, que vai ser importante, né, a voz do direito aos povos que não eram ouvidos até então. Então, vai ser a primeira Constituição em que as minorias vão ser vistas, tá? Isso é bem, bem importante. Então, a Constituição, ela é um documento muito importante. E se a gente escuta por aí que a gente deve rasgar esse documento, não concordem. Não concordem porque esse livrinho que vocês estão vendo na imagem aqui nesse slide, ele traz contribuições muito importantes de democracia, né? E que se a gente seguisse na integralidade todos esses direitos e deveres, a gente estava cada vez mais perto de um país totalmente democrático, né? Então a gente tem que pensar nisso. A gente pode, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar na internet e aí vocês podem, tem um PDF, vocês podem ver como é que é por dentro, tá? Mas a intenção é que quando a gente voltar para a escola, e espero que seja brevemente, a gente possa também ter contato com a Constituição fisicamente, a gente tem lá na escola, tá? E aí eu quero que vocês também explorem, vejam como é que funciona, e quero que vocês enxerguem nessa Constituição, quando eu digo que as minorias, elas estão ali sendo assistidas, tá? E aí a intenção é que a gente veja isso, tá? Certo? Bom, para hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. É bastante coisa, né? Talvez a gente tenha que rever algumas outras coisas de novo, porque é bastante conteúdo. A gente viu uma parte, uma porcentagem da história do Brasil, ainda falta muita coisa para a gente ver, né? A história do Brasil é muito mais ampla e muito mais densa do que isso. Mas eu trouxe esse panorama aqui para vocês, para a gente ver, e é importante que a gente tenha esse pensamento histórico, né? E saiba que ao decorrer da nossa história no Brasil, a gente teve inúmeros sistemas políticos, né? E também ver, a partir dessa aula, a importância da democracia, né? A democracia como uma ferramenta de conquista da sociedade, a democracia como um modo de dar voz a todos, né? Então, ao decorrer da história, a gente foi vendo que nem todos eram ouvidos, né? Que nem todos tinham voz, e que a democracia, quando surgiu, ela surgiu com o intuito de dar voz àqueles que não são ouvidos, né? Então, essa aula, ela veio basicamente para a gente pensar que a democracia é algo bem importante, né? E também pensar que a gente precisa melhorar muito o nosso modo de fazer democracia, tá? Essa é a ideia. E aí, depois que vocês assistirem essa videoaula, vocês vão partir para o próximo arquivo da próxima aula, e aí vocês vão ter uma atividade para fazer, tá? E a gente vai continuar conversando sobre esses assuntos da videoaula em próximas aulas, não vai acabar aqui, tá? Até porque esses conhecimentos prévios são conhecimentos importantes para a gente desenvolver o nosso trabalho, tá? Até porque na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a questão da mulher, né, e o voto feminino, isso é bem importante, né, a mulher na política e o voto feminino. Então, é bem legal, a gente vai ver vários vídeos, tá? E aí, vamos nos situar na história sobre isso. Então, por isso essa aula prévia é importante, porque quando eu situar vocês lá na questão do voto feminino, numa determinada época, vocês já viram nessa aula alguma coisa, tá? Então, é isso, pessoal, a gente vai encerrando a aula, tá? Espero que vocês consigam compreender, eu sei que é bastante coisa, tá? E que é denso, né, obviamente, mas essa aula não vai se encerrar aqui, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, e que vocês fiquem tranquilos, que caso vocês não entendam alguma coisa, façam o que muitos já me disseram que fazem. Olhem de novo o vídeo, eu sei que é bastante informação, que é bastante coisa, anotem as coisas que vocês estão ouvindo, que eu tô falando.
Esse slide que eu passei para vocês, eu vou de novo converter ele para PDF e vou disponibilizar ele lá no portal do aluno, e aí vocês vão poder olhar todos esses textos, essas coisas que eu trago importante ali no slide, e se vocês acharem pertinente, vocês podem anotar o que está ali também no caderno, tá? Não é uma exigência, é uma ideia. Se vocês quiserem, vocês podem, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula, tá? E conversa um pouco mais sobre isso aí. Se tem alguma dúvida que mesmo assistindo o vídeo várias vezes não conseguiu compreender, vocês já sabem que vocês podem entrar em contato comigo, tá? A gente provavelmente terá aulas online essa semana e vocês também podem me trazer no final da aula online alguma coisa que vocês não tenham compreendido, para que daí eu possa dar um jeito de retornar para vocês brevemente, tá bom? Tranquilo, então. Então, até a próxima. Beijos, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Beijo.